Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar finalmente para vocês que desde o lançamento disso aqui vocês estavam me pedindo. Vocês estavam me pedindo muito nos comentários, falando, Regina, cadê? Cadê? Vambora! E finalmente está aqui e eu estou falando de nada mais, nada menos que Declínio de um Homem, que veio pela editora JBC e é um calhamaço, meus amigos. Isso aqui é muito, assim, consegue ver, muito. Mas mesmo sendo gigantesco, ele é um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. Assim, ele entrou nessa classificação e eu vou falar um pouquinho disso com vocês. Mas antes, vamos ver do que é esse mangá, né? E aqui a gente vai acompanhar a vida do Yozo Oba, que ele é um cara que desde seus primórdios, lá na infância, ele aprendeu por si próprio, vamos dizer assim, a fazer um personagem de si mesmo, para agradar a todos ao seu redor, principalmente a família dele, que é uma família que podre de rica, meus amigos. É renomada, mas quem é o pior ali, que eu diria, é o pai dele, que é extremamente rigoroso. Então ele aprendeu sempre a não expressar suas opiniões, nem falar nada que dê a entender do que ele realmente quer, o que ele realmente acha, para ser sempre o bobão e ninguém, assim, muito ligar para ele. Juntando a isso aos abusos que ele acaba passando quando mais novo, a gente vê literalmente o declínio de um homem que tinha tudo para ser gigantesco, ser um grande mangaka, mas infelizmente a gente vai ver que a vida não é muito fácil. Mas antes da gente falar um pouquinho mais desse mangá, vamos dar uma olhadinha nele por perto para saber se vale ou não a pena ter esse volumão aqui. Dá nem para fazer assim, tem que segurar com muitos cuidados aqui nas duas mãos, se vale ou não a pena ter essa edição gigantesca aí também na sua casa. E galera, esse mangá, ele é um tijolão absurdo, 616 páginas. Tem capa dura com sobrecapa, que essa arte aqui ela é meio medonha, mas é muito importante o significado que tem na história. E claro que também tem os tons de verniz, tanto na parte da frente, na lombada, que também é bem simples, e na parte de trás, que também conta com uma breve sinopse. Já a capa continua com uma mistura entre tons de verde e preto, e eu confesso que achei bonitona também, tá? Essa edição vem com marca-página de brinde, com essa arte na parte da frente e o título na parte de trás. E voltando a falar do mangá em si, ele tem um miolo costurado, então a gente pode dizer que realmente tem um luxozinho assim a mais. O papel é Polembol de 90 gramas e a arte do Jundito tá no seu auge aqui. Muitos detalhes, tanto nos personagens como nos fundos, e assim, não tem nem como falar como essa arte e essa história, elas se combinam muito. O título é volume único pelo valor de R$ 167,90, calma coração, porque lojas como a Amazon também já têm seus descontos para tornar isso aqui um pouquinho mais fácil de ser comprado. E eu tenho que falar que esse tipo de mangá é aquele mangá que você pode gastar horas conversando sobre ele. Inclusive, esse roteiro, porque eu faço um roteirozinho assim para os vídeos, para eu não esquecer de nada muito importante que eu queira falar, eu tive dificuldade de fazer um roteiro que não saísse em páginas e páginas desnecessárias, que não é o propósito desse vídeo, ficar falando que nem uma matraca, né? Falo muito, mas não precisava. Primeiramente, a gente tem que falar o quê? Essa história não é em si do Jundito, tá, gente? Acho que algumas pessoas ficaram um pouquinho perdidas. Essa história, na verdade, é uma adaptação em mangá de uma história, de um livro chamado Declínio de um Homem, do Osamu Dazai. E eu vou falar mais uma vez, foi a melhor combinação possível para esse tipo de história. Eu acho que o Jundito ele tem uma carga muito legal para adicionar, e ele adicionou aqui, principalmente quando a gente vai falar de fantasmas, ou tipo assim, melhor, né? Demônios que vão perseguindo a vida do protagonista. E o Jundito, ele sabe fazer essa representação muito bem. A gente já viu em vários lugares, e até quando a gente está falando metaforicamente, né? Então ficou assim, perfeito. E eu já digo de antemão que mesmo essa história tendo uma carga autobiográfica, e eu vou falar isso aqui com muita atenção, não é chato, tá? Que tem gente que fala, ai, autobiografia, muito chato, não quero ler. Não tem nada disso, gente. É uma leitura que você, pelo menos, né, na minha experiência, obviamente, se eu não tivesse parado, eu teria lido o mangá em 616 páginas em horas, porque eu não conseguia parar. Eu sentei pensando, meu Deus, vai ser meio chato. Ah, Jundito na história dos outros. Ah, não vai ser lá grandes coisas. Eu me ferrei, né? Porque eu não parei, eu só pausei porque eu não queria terminar o mangá inteiro em um dia, em poucas horas, né? Porque ia ser ridículo. Eu demorar
meses para trazer o mangá, quando eu compro, termina em horas. Então, assim, é uma leitura que é muito fluida. Você vai acompanhando os pesares que o personagem vai passando e você vai abraçando alguns dos sentimentos deles e de outras pessoas no redor. E claro, eu quero falar aqui e deixar explícito aqui que mesmo que a história seja muito envolvente, você vai lendo sem, sabe, você vai bebendo dessa fonte sem parar, é uma história muito pesada. Ela é muito pesada, não estou brincando, não é para todo mundo. E eu já quero deixar isso aqui muito bem falado, tá? Aqui a gente vai ter temas como abuso, chantagem psicológica, manipulação, vícios, mortes. A gente tem umas coisas muito, muito pesadas. Então, se você não é o tipo de pessoa preparada para ler ou está em, sei lá, um momento ruim da vida, é melhor você deixar, esperar, para estar um pouquinho mais, com o coração um pouco mais leve, é que eu diria. Porque aqui a gente vai ver uma pessoa que ela está desgastada da vida, que ela não tem esperanças por si só, e a gente vai vendo essa não esperança, ou sei lá, a gente tenta ver uma esperança no personagem principal que ele não tem, e você vai vendo ele se degradando, assim, de infância até adulto. Mas ela não é expositiva, tá? E eu acho muito engraçado falar isso, porque a gente tá falando de uma autobiografia. Então eu tô avaliando uma vida quase de uma outra pessoa, né? Fica um pouquinho bagunçado, mas assim, não é expositivo de tentar puxar a sua atenção para, olha isso aqui muito bizarro acontecendo, olha isso aqui muito triste. Não, você consegue entender que isso aconteceria com uma pessoa e você tenta, como disse, ter uma esperança de que as coisas vão mudar. Então você cria até com uma certa empatia, uma simpatia pelo personagem. E isso vai acarretar numa carga emocional muito grande. Do tipo, não é que eu chorei lendo esse mangá, mas quando acabou, o final. Sabe que você fecha o mangá, um livro, uma HQ, qualquer coisa que você tá lendo, você olha pro teto assim, você fica um tempo assim sem querer falar, só digerindo como aquela história terminou. E esse tipo de mangá que você deita, você não pode nem ler antes de dormir, porque eu li antes de dormir, porque eu acabei de ler antes de dormir, e eu fiquei sem dormir a madrugada olhando pro teto assim, pensando, gente, não vou falar, né, mas pensando muitas coisas do que aconteceram ali. Então, falando um pouco mais do nosso personagem principal, ele nunca sentiu que ele pertencia a qualquer lugar. Então, o que ele preferiu é fazer uma máscara social para agradar quem estava ali e ele tentar passar o máximo despercebido de todo mundo, porque ele não queria ser notado. Principalmente porque o bobão, o palhação da turma, ele nunca. Você não espera muita coisa dele, sabe? Você não vai chegar e pedir algo dele. Tanto quanto ele não precisa se provar, ele também não vai ser julgado por isso. Então ele prefere ficar naquela zona cinza, na sombra, do que aparecer, ser notado por alguém. O problema é que com o passar das páginas, porque a gente está falando disso do Yoso criança, mas ao passar das páginas ele vai tendo mais esse sentimento e o que ele faz com esse medo que ele vai criando, quase como se fosse uma armadura bizarramente dura, é que para ele tentar suprir esses momentos que ele sabe que ele deveria ter algum tipo de felicidade ou algum, não é felicidade, mas é uma calma no coração, basicamente, ele vai se prendendo aos vícios. E é muito triste a gente ver o personagem que ele não faz escolhas boas, tá? Não vou passar pano para nenhuma escolha que ele fez, foram escolhas péssimas, mas justificáveis pelo que ele passou na infância e como ele se moldou para tentar ser como adulto. E, obviamente, ele não foi conseguindo e tendo vícios diversos de diversas coisas que eu não vou citar aqui, porque aí você vai ler para não ter spoiler. E é tão bizarro porque, como a gente vai vendo coisas horrorosas que ele vai ocasionando em outras pessoas ao redor, a gente ainda consegue ter carisma, a gente ainda quer que esse personagem em algum momento acerte, sabe? Ele consiga fazer alguma coisa, é quase como se você tivesse naquela sensação de que está empurrando um carro muito pesado e não está saindo do lugar, mas você quer muito que ele saia. Esse foi o meu sentimento que eu tive enquanto estava lendo. As coisas começavam a parecer que iam dar certo, elas davam muito errado. Você ficava, caraca, eu nem senti que eu precisaria de um final, sabe? Tava tudo altos e baixos, mas é mais baixo do que alto, que você vai se acostumando com essa rotina que o Yoso ia fazendo com a vida e mesmo assim você torcer pelo cara. É bizarro isso que acontece. É quase como você abraçar um vilão. E eu também preciso falar de uma coisa, mas ela não é spoiler em si. Mas eu vou contar um pouco a mais, então vou deixar aqui um aviso de que essa parte, se você não quiser saber, você pode pular, não vai fazer diferença. As pessoas que são um pouquinho mais curiosas, eu vou falar um pouco mais. Como isso aqui é uma adaptação, eu não sei até onde o Junjito colocou a mão. Será que ele realmente adaptou exatamente 100% fiel? Não sei, eu nunca li o livro, tá?
mas eu sinto que tem algumas coisas que pode ser que o Junjito colocou uma carguinha dele a mais. Tanto nos fantasmas que eu falei do passado, do personagem principal, como também de um momento específico, porque a gente vai ver, como eu falei, é autobiográfico. Então a gente tem um personagem aqui que não tem o nome do escritor do livro, tá? Que é o Yuzo. Mas a gente consegue ver que ele parece ser baseado em alguém, que é no Dazai. Então a gente tem essa figura, essa pessoa que existiu na vida real em dois personagens. Então tem um simbolismo dele se aceitar, dele se abraçar, dele rir com ele mesmo. É muito... chega a ser bonito. Então, quando um personagem se decepciona com o outro, por exemplo, é que ele está decepcionando consigo mesmo. Então, é muito... achei bem bonita essa parte que existe, mas ela é bem reflexiva, vamos dizer assim. Então, O Declínio de um Homem é a história da crueldade da vida de um ponto de vista mais obscuro, que ele quer se agarrar e se soltar da vida com a mesma afinidade a qualquer momento. E principalmente saber que esse autor ele morreu muito jovem, tá? Isso que eu tô falando não é nenhuma surpresa, tá na sinopse do mangá. E assim, quando você pega para olhar o cara de verdade, e aí você começa a fazer conexões do que você viu no mangá, o que realmente aconteceu mesmo. Sabe, foi uma grande vida que poderia ser grandes coisas, mas que não conseguiu aguentar os pesares da vida, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Caso você esteja interessado nesse mangá, vou deixar meu link aqui embaixo, porque comprando no meu link vocês me ajudam demais. E aproveitando que vai estar lá embaixo, deixe uma curtidinha. E se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esquecendo de se inscrever e de ativar o sininho aqui também. Eu acho que não é aqui, é por algum lugar aqui, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau.